A gente está comentando nos domingos à noite uma vida a gosto de Deus. Na semana passada a gente falou disso, falamos sobre ter a vontade de Deus acima da nossa, e que o melhor exemplo de ter uma vida a gosto de Deus, do jeito que Deus gosta, é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus é o nosso exemplo e Ele nos mostrou como viver a gosto de Deus. Então Jesus nos ensina a pensar nas coisas que são do alto. Então a gente pensa nas coisas que são do alto, e aí sim, a gente começa a trazer um equilíbrio para a nossa vida. A gente vai tirando alguns hábitos e colocando os hábitos do alto no lugar dos nossos hábitos antigos. Então, se você está cansado de viver a gosto de alguém, ou até mesmo a gosto de você mesmo, às vezes a gente tem o nosso estilo de vida que a gente criou, que a gente fez, que nem a gente entende mais a nossa bagunça. A gente não entende mais o jeito que a gente quis fazer da nossa vida. Tem hora que a gente quer estar junto, tem hora que a gente quer estar separado, tem hora que a gente quer isso, tem hora que a gente quer aquilo, a gente não sabe o que é melhor para a gente. Porque o Senhor nos criou, então Ele sabe da nossa real necessidade, daquilo que eu preciso, daquilo que você precisa. Então, viver a gosto de Deus, o melhor exemplo é Jesus, que de madrugada ele orava, ele buscava sempre a vontade do Pai, tinha comunhão com o Pai, amava as pessoas, a gente falou disso aqui, cuidava das pessoas. Então, você quer viver uma vida a gosto de Deus, não pode ficar guardando ódio, nem rancor, nem mágoa no teu coração, já começa por aí. Então, a gente tem que derrubar mesmo essa vida dupla, essa vida hipócrita que às vezes a gente vive, enche o bocão para falar, eu sou crente, eu sou cristão, mas aí na hora de viver, na hora de abraçar, na hora de acolher, na hora de amparar, às vezes a gente não consegue ser parecido com Jesus. Então, viver a gosto de Deus é além de um estereótipo religioso. Não é a roupa, não é o jeito que fala, não é a maneira de ser, de externamente, comportamento externo. Viver a gosto de Deus vai além de uma aparência. Então a gente aprendeu isso no domingo passado, se você quiser assistir, está no YouTube da nossa igreja. E hoje a gente vai continuar o mesmo texto. E a gente vai falar aqui de algumas coisinhas que esse texto nos fala. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o 4. Colossenses 3, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, tem misericórdia de mim. Eu não sou ninguém, eu só sou um instrumento falante. Estou aqui falando da Tua palavra, mas o recado é do Senhor para nós, do Seu povo. Então que a gente seja instruído na Tua palavra, que a gente possa aprender a caminhar na Tua palavra, que a gente possa viver a Tua palavra, independente das nossas emoções, circunstâncias e sentimentos. E que a gente saia daqui instruído, não apenas para aprender algo novo, mas para viver algo novo. Todo problema, situação, pensamento que quer nos incomodar nesse instante, agora na nossa mente, nós repreendemos em nome de Jesus, mas que a Tua palavra esteja como prioridade dentro de nós. Nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Quem escreveu esse texto? Foi um cara chamado Paulo, o apóstolo Paulo, um cara que perseguia a igreja, um cara que consentia na morte de alguns cristãos. Então ele dava ali a assinatura dele para matar os cristãos na época dele. É um cara que se converteu, que teve encontro com Jesus. E ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele vivia, não fazia sentido. E ele começou a considerar isso como perda, como algo inútil. Porque ele viu que ele tinha que ser parecido com Jesus. Então ele está aconselhando a igreja de Colossos, né, os colossenses. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês já foram salvos por Jesus. Vocês já tiveram encontro com Jesus. Vocês já conheceram a palavra de Jesus. Vocês já ressuscitaram. Então agora procurem as coisas do alto. Ou seja, Jesus já deu esse acesso para vocês. Jesus já mostrou um caminho. E a gente falou isso na semana passada. Mas aqui ele continua dizendo: por que eu tenho que manter as coisas, o meu pensamento nas coisas do alto? Por que eu tenho que manter a minha atenção nas coisas do alto? Por quê? Porque agora eu morri e a minha vida está escondida em Cristo. Como assim, pastor, a gente morreu? Eu estou aqui respirando, estou vivo. A palavra de Deus, ela vai dizer que vida é Cristo. E a palavra de Deus diz que quando a gente vive antes de conhecer Jesus, nós estávamos mortos
em nossos delitos e em nossos pecados, em nossas transgressões. Então o que isso significa? Eu posso estar respirando, posso estar no meu bem bom, posso ter tudo que eu tenho, mas se eu não tenho a vida de Deus em mim, na concepção espiritual, eu estou morto. E aí quando eu conheço a Cristo, o que eu faço? Eu morro para essa vida antiga e vivo agora por uma vida nova em Cristo Jesus. E o batismo é o que mais representa isso. Quando você mergulha lá na água no batismo, você está dizendo, eu não quero mais viver a minha vida de antes. Quando você levanta, você assume um compromisso. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Só que isso é um processo. A gente acha que conversão, teve um dia que eu levantei a mão, aceitei Jesus, está tudo certo. Todo dia é dia de você se resolver com Jesus. Todo dia é dia de conversão. Porque todo dia vão vir pensamentos, vontades, atitudes que vão lembrar da sua vida antiga, da sua vida de antes, e vão querer ocupar lugar nas suas atitudes, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês morreram para essa vida antiga. Vocês morreram para essas atitudes. Vocês morreram para isso. E talvez você fique assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Porque, pera lá, eu morri para essa vida, mas eu ainda sinto vontade de dar uns tapas em alguém. Eu morri para essa vida, mas eu ainda tenho vontade de gritar com alguém. Eu morri para essa vida, mas eu não tenho vontade de ver fulano, não, nem pintado de ouro, nem que ele me desse $1 milhão, eu não queria ver ele mais. Eu não quero mais ver essa pessoa. Olha só, eu morri para essa vida, mas às vezes eu não fico com vontade de ir para a igreja, não. Eu morri para essa vida, mas não quero orar hoje, não. Eu morri para essa vida, mas hoje eu estou nervoso, hoje eu estou estressado, hoje eu estou angustiado. Eu morri para essa vida, pastor, mas tem um negócio no meu coração que eu não entendo. Uns sentimentos, uns desejos, umas paixões. Que história é essa? O que está acontecendo comigo? Sempre vai ter algo que você construiu como hábito e ele vai sempre tentar voltar para essa casinha que é você. Por isso que todo dia eu tenho que escolher viver com Cristo para que Ele possa assumir esse lugar. Como que eu vou deixar Cristo viver em mim? Dando espaço para Ele. Alguém já viu aquela questão de marionetes, de bonequinho? Eles são manipulados. Quando a gente é criança, a gente brinca de carrinho, brinca de boneco, brinca de boneca, a gente dá vida às coisas. A pipa, por exemplo, ela está lá na loja lá. A pipa, o carretel, o cerol está lá. A pipa só tem vida quando ela é manipulada por alguém. É alguém que dá vida para aquela pipa. O carrinho, ele só faz barulho de motor se eu fizer com a minha boca. Só vai ter vida se você falar. A boneca só fala. Hoje tem uma boneca que você aperta e fala. Mas na época que eu era criança, quase não tinha essas bonecas. Então minhas irmãs tinham lá as bonecas dela. Tinha um bebê que eu acho que era Pequeno Amor. Sei lá, minha irmã tinha esse negócio. O bebê chorava e mexia as perninhas. Mas mesmo assim, quem é que dava pilha para ele? Vida para ele? A pilha, a bateria. Acabou a bateria, acabou a vida. Então, a gente sabe dar vida a determinadas coisas que não tem. Pastor, como assim? Você sabe dar vida num discurso que não era para você ter acolhido aquele tipo de discurso, mas em você ele tem vida. Como assim, pastor? Explica melhor. Alguém que chega para você e diz, nenhum casamento presta. O seu deve estar com dias contados, porque depois de 7 anos de casado, acaba tudo. É um discurso. Mas tem gente que vai dar vida para esse discurso. Como é que dá vida para esse discurso? Verdade, né? Não casei para ficar sofrendo, não. É muito complicado. Meu Deus, nem parece a pessoa que eu casei, tu tem que explicar, que não sei o quê. Não tenho paciência mais para ficar falando, parece que eu sou mãe do fulano, parece que eu sou pai da fulana. Não, pelo amor de Deus. É verdade, realmente casamento é só até 7 anos, depois a gente vai levando com a vida. Por isso que minha avó aguentou meu avô daquele jeito, por isso que meu pai está casado até hoje, por isso que não sei o que. Você vai dando vida para esse discurso. Como é que eu dou vida a um discurso? Refletindo sobre ele. Mas a gente faz isso naturalmente. Então, o que a Bíblia está dizendo para a gente? Que a gente tem que deixar Cristo viver em nós. Como é que eu vou deixar Jesus viver em mim e através de mim e por mim? Refletindo sobre aquilo que Ele fala. Ou seja, vivendo o Evangelho. Eu vou dar vida aos discursos de Jesus. Jesus falou que eu tenho que perdoar a pessoa 70 vezes 7. Eu falei, Senhor, essa pessoa aqui está complicado de perdoar 70 vezes 7. Mas a tua palavra está dizendo que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Então eu vou aprender isso aí. Eu já perdoei essa pessoa no meu coração. Você acorda, olha para o espelho. Eu já perdoei o fulano no meu coração. Não quero mais guardar esse negócio na minha vida. Está repreendido toda essa maldição na minha vida. Sai. Discursos de Jesus.
Eu preciso orar, batei, e abrir-se-vos-á, quem procura acha. Opa, Jesus falou isso, que eu tenho que orar mesmo, né? Então eu vou dar vida a esse discurso, vou ser uma pessoa de oração, eu vou orar mesmo. Está complicado, eu vou orar, está difícil, eu vou orar, está fácil, eu vou orar, está um dia feliz, eu vou orar. O dia está feliz, obrigado Deus, olha esse dia maravilhoso, Senhor, como é bom te louvar, como é bom agradecer o teu nome, oh aleluia. Ainda mais quem mora na casa do Alex e da Luciana, aquela vista maravilhosa, não tem como não agradecer a Deus não, filho. Porque a vista da minha casa é bonita, mas a dele é melhor, é quase assim, ó, é muito mais, a minha pega um pouquinho, da vista dele pega um monte. E vai ter dia que vai estar difícil, você vai acordar, a chuva está lá fora, mas tem um pouquinho de chuva dentro da tua casa também, que a chuva quis aparecer para você, olha, eu também sou criação de Deus. Aí também você fala, chuva, você também é criação de Deus, mas não precisava ser na minha sala. E aí você vai agradecer a Deus também, Senhor, muito obrigado, porque eu estou debaixo desse teto, mesmo que Ele queira copiar o céu, Ele está criando algumas nuvens escuras, mas eu quero te agradecer, porque eu estou bem, o Senhor nos tem dado condições para isso. Ou quando você está mal, Senhor, hoje o meu sentimento não está legal. Essa oração é verdadeira. Então, mas eu quero te entregar isso, Senhor, eu quero te entregar a minha vida, quero entregar a minha alma. Vida de oração, dê vida aos discursos de Jesus. Mas como é que se dá vida aos discursos de Jesus se eu não o escuto? Como é que se dá vida aos discursos de Jesus se eu não o encontro com Ele todos os dias? Como que eu vou dar vida a algo que eu não tenho conhecimento e intimidade? Por isso que ter uma vida a gosto de Deus, eu tenho que esconder a minha vida em Cristo, é o que está escrito aqui no texto. Paulo falou, vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Morrer nesse texto significa separação, eu preciso separar a minha vida antiga. Por causa de Cristo eu tenho essa oportunidade de viver uma vida nova. E esse esconderijo é algo que está oculto, ou seja, muito bem escondido. Muito, muito escondido, ou seja, algo secreto. A minha vida precisa estar muito bem escondida em Deus. Por isso que é importante ter o tempo a sós com o Senhor. O que é o tempo a sós com o Senhor? É o seu secreto com Deus. É o seu lugar de devocional, de oração, onde você busca Ele. A minha vida tem que estar escondida em Deus a ponto de eu transparecer o Senhor e não a mim mesmo. A minha vida tem que estar escondida em Cristo a ponto só dele ser revelado e não mais os meus sentimentos. Só que isso é um processo. E às vezes é um processo que já aconteceu com você, mas de forma humana e da pior forma. Algumas pessoas aqui na igreja já viveram questões de problema de violência doméstica, seja física, seja verbal, ou de ser controlado por alguém. Ou seja, a vida daquela pessoa, infelizmente, estava escondida no marido. Tem alguns filhos que a vida está escondida nos pais. Tem alguns empregados que a vida está escondida no patrão. Parece que aquela pessoa é controlada, ela é teleguiada, ela virou marionete daquilo. Ela não tem mais vontade. A vontade dela é o que o fulano quer. Só que às vezes essa vontade que o fulano quer, a machuca, dói, fere. Só que aquela pessoa, sem querer, ou por imposição, ela aprendeu a viver escondida em alguém. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Vocês morreram para a sua vida antiga, agora escondam a sua vida no Senhor. Porque o Senhor sabe o que é o melhor para vocês. O Senhor conhece a necessidade de vocês. Deus conhece as suas dores e Ele é capaz de curar. Ou seja, esconde a sua vida nele, deixa que ele reflita em você. Deixa que ele mostre isso em você. E às vezes a gente não deixa. A gente quer esconder a nossa vida em várias outras coisas. A gente esconde nos sentimentos, a gente esconde na mágoa, mas aqui a gente aprende a esconder a nossa vida em Cristo. Se eu não me escondo na vida com Deus, onde eu estou me escondendo? Como assim, pastor? Que vício te esconde? Que mania te esconde? Que sentimento te esconde? Você está escondido onde? Em que vício, em que sentimento, em que atitude? Em que máscara você está escondido? Porque até a vida religiosa aqui pode ser uma questão escondida.
Você pode dizer que você está escondido com Deus, mas não, você está escondido com a vida religiosa. Você sabe orar, você sabe pregar, você sabe falar, mas a sua vida não reflete Jesus, a sua vida reflete uma vida religiosa. Uma pessoa que sabe todos os dogmas, todas as tradições, uma pessoa que sabe a Bíblia de capa a capa, mas não vive essa experiência, porque está escondida na vida religiosa por causa da reputação. A sua vida está escondida onde? Num casamento? Se você não esconder a sua vida em Cristo, você vai se esconder em alguma coisa. Onde você está escondido hoje? Onde seus sentimentos estão escondidos? Chegou a hora da gente se esconder em Cristo. E pastor, como é que se faz isso? Todo dia. Senhor, me ensina. E aí, experiência própria. Eu ficava com raiva quando eu ficava muito alterado sentimentalmente. Deus mudou isso muito em mim, porque na minha adolescência para cá, eu deixava todos os meus sentimentos me dominar. Então, se eu tivesse com raiva, eu ficava com raiva mesmo. Se eu ficasse feliz, eu fico feliz mesmo. Até hoje eu sou assim, sou meio intenso para tudo. Mas eu deixava a raiva transparecer muito. Eu gritava, eu respondia, eu resmungava, eu deixava o meu sentimento falar mais alto. Eu discutia na internet, aquele povo que discute na internet, faz aqueles comentários intermináveis. Era eu no Facebook, com 20 anos. E discutia, debatia e falava. Mas Deus foi mudando isso. Foi mudando, foi mudando, foi mudando. Eu aprendi a amar as pessoas, aprendi a olhar as pessoas com outros olhos, aprendi a ter misericórdia das pessoas. Porque antes eu tinha um olhar muito julgador. Eu falava, Senhor, até parece que você está recebendo adoração. Eu era esse crente, crente xiita, crente ruim. Crente que tem aparência de vida religiosa. Mas Deus me mudou com o tempo. Todo dia eu falava, Senhor, a gente canta aquela música, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aí a gente fica lá cantando, Deus foi criando um coração. Todo dia, só levava pancada do Espírito Santo, está errado. Está errado, você tem que mudar isso aqui, você tem que mudar isso aqui. E com o tempo isso foi mudando. Hoje, beleza, eu não dou muito tanta vazão assim aos meus sentimentos. Óbvio que uma hora ou outra. Mas agora não está mais de dia em dia, nem de semana em semana, nem de mês em mês. Tem um espaço, um intervalo de tempo aí, 3 meses, 4 meses. E aí eu comecei a me preocupar com a minha reputação no sentido de, eu não posso ter cara de triste. Eu não posso ter cara de nervoso, porque eu não sou mais uma pessoa nervosa. Eu sou uma pessoa agora mudada, transformada. Então eu ficava com raiva de mim mesmo, por transparecer tristeza, por transparecer estar mal. E aí conversando com um discipulador, que é uma pessoa que cuida de mim espiritualmente, né, que eu falo com ele ali as coisas que eu preciso, que eu necessito, que eu sinto. Ele falou, Daniel, você não tem que ficar com raiva de você quando você estiver triste. Você está triste, fica triste mesmo. Você quer chorar, chora mesmo. Naquele dia você não está mal, tá bom, tá tudo bem. Eu falei, mas isso é errado. Eu estou deixando meu sentimento. Não, Daniel. Jesus também teve dias difíceis. Jesus também teve dias que ele quis chorar. Jesus também teve dias que ele não estava afim de se alegrar com o discípulo e tal. Ele se escondia no monte e ficava lá sozinho, não queria ver a cara de ninguém. Jesus também teve dias complicados. Você tem que agradecer a Deus por você passar por esses dias e compreender que até nesses dias você pode imitar Jesus. Porque se Jesus ficou com raiva, você também tem raiva, porque Jesus ficou irado lá, com o pessoal que estava vendendo coisa no templo. Vai ter dia que você vai ficar irado também, mas não deixa a ira dar lugar para o pecado. Se Jesus também chorou ali no velório de Lázaro, depois de 4 dias ele foi parar lá e estava chorando, vai ter dia que você vai chorar. Então, agradeça a Deus que essa é uma oportunidade de você ser parecido com Jesus. Eu falei, faz sentido. Aí ele, você só não pode deixar isso dominar a sua mente. Está triste? Seja triste com Cristo, entrega isso para Cristo. Eu falei, faz sentido. Agora eu não fico mais me corrigindo minha face e tal. Tem dia que eu estou mal, mas não deixo de louvar. Eu posso estar com a cara amarrada lá em casa, mas o louvor sai. Hoje foi uma multidão de sentimentos, desde ontem de noite, quando eu fui dormir, vem coisa na minha mente, acordei azedo. Falei, Senhor, hoje eu não estou bem, tenho medo de dar uma patada no povo da igreja, mais que hoje é domingo, se fosse um dia de semana, dava para ficar escondido em casa, hoje não dá.
Hoje ainda estou escalado para pregar de manhã, pregar de noite. Senhor, controla minha boca, Senhor. Vim aqui, teve louvor. Cheguei em casa, a cara amarrada, vou ouvir louvor. Fui dormir de tarde, falei, eu vou dormir, apaguei. Aí acordei, botei um louvor. Eu posso estar mal, mas o Senhor é digno da minha atenção. Eu posso não estar bem por algum sentimento ou emoção, mas o Senhor não tem que deixar de ser louvado porque eu estou mal. Isso é aprender a ter uma vida escondida em Deus. É saber que vai ter dia que você vai ter dia difícil mesmo. Mas eu não tenho que me esconder nesses sentimentos e se entregar eles ao Senhor. Em adoração. Dizendo, Senhor, eu quero ter uma vida do teu gosto. Como é que é ficar triste e mesmo assim orar? Eu quero aprender isso. Como é que é ficar triste e mesmo assim poder cantar? Eu quero aprender. Porque Jesus era assim. Você não tem que ficar escondido nos seus sentimentos e emoções. E para a gente finalizar essa mensagem, o apóstolo Paulo diz que quando Cristo, que é a vida de vocês, quem é a vida de vocês? Cristo. Não tem outra. Quando Cristo, que é a vida de vocês, Ele for manifestado, vocês também vão manifestar. Paulo diz que quando Cristo se manifestar, a gente também se manifesta. Mas para isso acontecer, eu preciso estar escondido em Cristo. Porque quando esse Cristo faz, eu faço também. Quando esse Cristo ama, eu amo também. Quando esse Cristo perdoa, eu perdoo também. Quando esse Cristo canta, eu canto também. Quando esse Cristo ora, eu oro também. Quando esse Cristo abraça, eu abraço também. Ou seja, onde Cristo se manifesta, e se eu estiver escondido nele, o que ele fizer, eu vou fazer. Porque eu estou nele. Então o meu interesse não está mais em mim. Ou seja, eu posso lá dentro do meu coração estar com vontade de fazer algo, mas a partir do momento que eu assumi um compromisso, eu estou escondido com Cristo, aquilo que ele faz eu faço, mesmo sem vontade, eu imito. É igual macaco de imitação, é igual criança quando fica imitando o pai, a mãe, criança imita tudo, ela repete tudo. Aí você tem que começar a avaliar o que eu ando manifestando na minha vida. Porque se eu manifesto ódio, já está de cara que tu não está escondido com Cristo nessa área aí. Hoje eu estava ouvindo um podcast, assistindo um podcast, e aí a mulher estava falando lá, eu não consigo imaginar Jesus não perdoando. Eu não consigo imaginar Jesus odiando alguém. Então quando alguém diz que é crente, mas odeia, eu tenho uma dificuldade de entender, aquela pessoa ela é religiosa, ela não é um cristão de verdade. E cristão manifesta Cristo. Então você tem que começar a avaliar, faz uma listinha. O que eu ando manifestando que não tem nada a ver com Jesus? E aí você vai entender, mas por que eu manifesto isso? Jesus não faria isso que eu faço, não. Jesus não teria esse tipo de pensamento que eu tive. Jesus não falaria essa coisa que eu falei para fulano, para Beltrano, para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu vizinho. Jesus não falaria isso. Jesus não trataria essa pessoa desse jeito igual eu tratei. Jesus não brigaria de forma desproporcional só porque alguém quebrou o copo lá em casa. Ele não faria um escândalo porque quebrou um copo. Mas por que eu faço? Jesus não brigaria de forma desenfreada com o motorista do 07, do 014, do 06. Desse jeito ele não falaria assim. Jesus não trataria a caixa do mercado desse jeito. Jesus não trataria o motorista que estava do meu lado fazendo coisa errada, mas eu tenho que respirar e pensar 50 vezes. Jesus não trataria ele do jeito que eu queria tratar aquele fulano. Ou seja, eu tenho que começar a avaliar as minhas coisas. Jesus não descansaria com esse prazer que eu estou descansando. Esse prazer que eu estou usando para descansar, é só estou descansando, estou relaxando. Jesus não relaxaria com esse tipo de atitude e comportamento. Jesus não teria esse vício. Jesus não ficaria apegado a uma coisa. Ele se apega ao Pai. Mas por que isso me domina? Eu preciso começar a pesquisar. Porque se isso não é manifestação de Cristo em mim, é manifestação de outra coisa, menos de Cristo. E se eu estou manifestando isso que não é Cristo, onde eu ainda estou escondendo a minha vida que faz isso transparecer? Por que eu transpareço isso? Eu estou aprendendo com quem?
Eu estou imitando quem? Quem me ensinou a ser assim? Meu pai, minha mãe? Um tio, uma tia, uma professora, uma pessoa do trabalho? Eu estou imitando quem? Eu estou manifestando quem? Será que todas as minhas vontades elas podem ser manifestas sem nenhum constrangimento? Se você tivesse a oportunidade de manifestar tudo que você sente vontade, você passaria constrangimento ou não? Todas as suas vontades são santas? Ou tem coisa para resolver aí? Para ter uma vida a gosto de Deus? Eu acredito que cada um aqui tem algo para resolver com o Senhor. E ele, em vez de acusar a gente e dizer assim, demorou, hein, Daniel? Estava na hora de resolver esse problema. Ele simplesmente diz, vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Ele falaria isso. O que você tem que resolver com Deus? Feche seus olhos nesse momento. Som. E nesse instante você tem a oportunidade de falar com Deus aí. Ah, Senhor, eu quero aprender a ter uma vida do teu gosto. Me ensina a ter uma vida do teu gosto. Como que faz? Alô, som. Como que faz? Como que resolve? Enquanto eu canto uma canção aqui, você tem a oportunidade de acertar suas contas com Deus. Pergunta para Deus, Senhor, o que eu estou manifestando que não tem nada a ver contigo? Eu aprendi isso com que pai? Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a sua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em seus olhos, suas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Pai, meu Pai, meu papai, ah, papai, eu quero
te imitar, Pai. Quero ser parecido contigo, Pai. Pai, perdoa-nos, Pai, meu Pai. Queremos viver a gosto de Ti, Senhor, meu Papai. Senhor, queremos entregar a nossa vida diante de Ti, Senhor. Às vezes a gente tem manifestado comportamentos e pensamentos e atitudes que a gente não aprendeu contigo, Pai. Tem coisa que a gente reproduz, que a gente aprendeu com o pai da mentira. Mas a gente não é filho do diabo para continuar reproduzindo aquilo que ele nos ensinou no passado. Por mais que a gente tenha o nosso pai natural, a nossa família, o nosso sobrenome, eu não sou obrigado a reproduzir comportamentos errados que eu aprendi com a minha família. Mas por que? Tem algo que me liga, tem algo que me prende. Mas a gente quer manifestar aquilo que vem do Senhor, se importar com aquilo que o Senhor importa, fazer aquilo que o Senhor faz, amar o que o Senhor ama. Ah, Senhor, revela para nós aqui nessa noite, revela para nós coisas que a gente tem manifestado que não estão te agradando, coisas que a gente acha que está arrasando. Nossa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tomei essa decisão, olha meus planos, olha os meus sonhos. Ah, Senhor, se tem alguma coisa que a gente está manifestando que não é do seu agrado, não está no seu plano para nós, oh Senhor, nos revela, nos mostra. Que nós aqui, que estamos aprendendo essa palavra, possamos ter tempo contigo no dia da nossa semana, cada dia, para que o Senhor possa plantar em nós aquilo que precisa ser manifesto pela nossa vida, pelo nosso corpo, pela nossa mente. Nos ensina, Pai, nos ensina, Pai. Talvez algumas pessoas aqui aprenderam coisas ruins com seus pais, aprenderam a fugir, aprenderam a não ser responsáveis. E tem pessoas aqui que aprenderam coisas boas de seus pais. Mas acima dos nossos pais, seja ele bom ou ruim, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e está acima de qualquer atitude boa de qualquer ser humano. Queremos aprender mais de Ti, Senhor, revelar de quem somos filhos, como eu revelo que eu sou filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Será que a gente tem manifestado a pacificação? Nos ajuda, Senhor, a manifestar aquilo que o Senhor quer. Oh, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados. Aproveita esse momento aí para você continuar conversando com Deus.
Quero falar com você que está em casa agora. E talvez você que esteja aqui presencialmente. Para você que está em casa, você nunca tomou uma atitude de seguir Jesus fielmente. Talvez você goste de Jesus. Talvez você admire as palavras de Jesus. Mas às vezes tem uns seguidores que dizem ser seguidores de Jesus que atrapalham um pouco a caminhada, eu sei. Mas você gosta de Jesus. Só que o convite de Jesus para você que está em casa, ou talvez você que esteja aqui hoje, não é apenas uma admiração. Ele quer caminhar contigo, mas com uma responsabilidade mais oficial. Ele quer transformar você em filho de Deus. É ser além de uma criatura, mas ser filho. Fazer parte da família de Deus. E aí sim, você tendo esse acesso, você vai conseguir pensar nas coisas que são do alto. E vai conseguir reproduzir aquilo que Deus quer que você reproduza, porque a gente não pode reproduzir sozinho. Só pode manifestar aquilo que Jesus faz quem tem o Espírito Santo. Porque é Ele que nos ensina o verdadeiro caráter de Cristo. É Ele que nos ensina a palavra, o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que talvez esteja incomodando o seu coração aí agora, em casa ou talvez aqui no presencial, chamando você para algo mais oficial. Venha fazer parte da família de Deus. Você que está em casa, você vai repetir essa oração comigo. Você que está aqui no presencial e nunca entregou sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como seu único suficiente Salvador, você pode repetir essa oração também comigo. Se você estiver em casa e fez essa oração comigo, que eu vou aqui falar e você vai repetir, você pode colocar aí nos comentários o seu telefone, o seu WhatsApp, o e-mail, dizendo eu quero Jesus. Você pode colocar aí nos comentários, para a gente poder entrar em contato contigo. Então nós vamos orar. Você que nunca fez essa oração, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Em Teu nome eu oro. Amém. Você que fez essa oração em casa, escreve aí nos comentários o seu contato para a gente poder falar contigo. E aqui no salão de culto está todo mundo de olho fechado. A única comunicação que eu vou pedir, se você fez essa oração nessa noite, é só olhar para mim. Se você olhar para mim, eu vou entender que você fez essa oração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele dê a paz dEle sobre ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Você pode agradecer ao Senhor por essa noite? Vamos agradecer a Ele. Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais uma noite, mais um domingo na Tua presença. Nós te louvamos e te engrandecemos e pedimos, Senhor, que a nossa semana seja marcada pela presença de Jesus e que a gente possa imitar Jesus onde a gente estiver. Em Teu nome nós oramos, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos que estão acompanhando esse culto, desde agora e para sempre, amém e amém. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.